E o bicho tá pegando no Corinthians. Além da patrocinadora tá ameaçada, o Augusto Melo mais uma vez tá com o dele na reta para um impeachment. Não teve impeachment. 10 anos de Neoquímica Arena. 10 anos de Neoquímica Arena. Nunca pagaram um centavo. E os empresários? Um centavo. Os empresários. Aí a dívida de mais de R$1 bilhão foi aprovada. As contas do ex-presidente foi aprovada, do outro ex-presidente foi aprovada, de todos eles, os mesmos conselheiros. Você vai ver no vídeo de hoje a declaração completa do Neto, os comentaristas discutindo sobre isso, a opinião do Denilson e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Mais uma vez o Augusto Melo tá com o dele na reta e isso revolta a torcida, já que a gestão anterior fez bastante pataquadas e nunca estiveram com o deles na reta. Cara, eu já fui conselheiro do Corinthians, não sou mais, eu sou sócio há quase 20 anos, pago regularmente todos os dias, eu já fui oposição, já fui situação, eu já fui fulano, já fui ciclano, como todos aí são e como todos de todos os clubes são. Como todos os políticos são também. Uma hora ele é não sei o quê, uma hora ele é outra coisa. Mas vira vice. Né? Ele vira vice, aí aquela conversa mole, tá tudo certo. Agora é o seguinte, ó, agora vai ter dia 28, vai ter lá a parada lá pra ver se tem o impeachment do Augusto, que é do dia 28 na quinta-feira. Tá tudo certo, o presidente do conselho adotou isso, é o direito que ele tem, tá tudo certo. Mas e a causa? E o Léo Príncipe? Ih, a lista é grande. Não, a lista é muito grande. Léo Príncipe, o cara veio para fazer teste 5 anos. Jusilei, não devia um centavo pro Jusilei. Um centavo. Teve que pagar 33 milhões. Porque pegou os 50% que era do J. Malucelli e não devolveu. Não teve 10 anos de Neoquímica Arena. 10 anos de Neoquímica Arena. Nunca pagaram um centavo. E os empresários? Um centavo. Os empresários. Aí a dívida de mais de R$1 bilhão foi aprovada. As contas do ex-presidente foi aprovada, do outro ex-presidente foi aprovada, de todos eles, os mesmos conselheiros, que me incluo quando eu também fiz isso. Porque eu não deixo de falar as coisas que eu fiz errado. E eu não deixo mesmo. Agora, pera um pouquinho. Num momento como esse, no pior momento político do Corinthians, então quer dizer, vamos lá, é sobre a Vai de Bet? Tá, vamos lá, já foi julgado? Quem que é que roubou? Quem que pegou 25 milhões? Quem que fez o acordo? Quem não fez? Quem tomou o dinheiro? A justiça tem que fazer isso. A justiça. Agora, querer fazer isso com o Corinthians, meu irmão, então, eu queria só relembrar vocês daquilo que foi feito pela renovação de transparência. Porque sabe o que acontece? Nos dias de hoje, o que a gente bate, a imprensa bate, é nisso. É nisso aí. Né? Que, por sinal, nesse país aqui, os 3 últimos presidentes da CBF foram destituídos do cargo. O outro banido no futebol. Mas espera um pouquinho. O outro não pode sair do apartamento. Espera um pouquinho. E aí agora, espera-se esses jogos... Mas pera, eu falei pro Augusto. Eu liguei pro Augusto. Eu falei, Augusto, você roubou dinheiro, irmão? Você pegou dinheiro de negociação? Você fez... Não fiz dessa. Então, peraí, porque se você fez, você tem o direito... Os conselheiros têm... Mas peraí, o que tá acontecendo? Mas por que isso? E não venha ninguém ligar pra mim, hein? Que eu não atendo telefone, hein? Que, por sinal, vamos ver o que vai acontecer. Então eu quero só relembrar o que a outra renovação de transparência, que nunca teve isso, o que eles fizeram. Tem aí no ponto, Cascão? Aquilo que a gente combinou. O que a gente combinou? Então é isso, pô. Bota aí tudo aí, pô. E essa não é uma opinião só do Neto. O Denilson já havia falado sobre isso e tratou tudo como trairagem com o Augusto Melo. Trairagem. Essa é a famosa trairagem, porque o Augusto pode ter os seus defeitos, aí obviamente deve ter virtudes também, como todos os seres humanos, mas a sensação que eu tenho é que estão armando para ele. Porque quando você ouve de que ele não conseguiu prestar contas 100%, com que ali o comitê do Corinthians eles organizaram para votação, uma votação de 13-0,
Assim, é uma recomendação. Né? Não teve um equilíbrio, não teve nada. Isso pra mim, assim, estão armando pro Augusto. Não tô dizendo que o Augusto aqui é santo, também não sou advogado, também não tenho todas as informações necessárias para falar da questão política do Corinthians. Mas assim, desde o primeiro momento que o Augusto assumiu o cargo da presidência do Corinthians, ele vem sendo questionado, ele vem sendo pressionado, ele cometeu muitos erros, principalmente na comunicação. Ele se expressou muito mal quando ele assume o cargo de presidente do Corinthians. Hoje o campo está falando, né? Porque o Corinthians está jogando melhor, afastou completamente a questão da zona de rebaixamento, sonhando com uma pré-Libertadores. Era o momento do quê? Começar a respirar, fazer um planejamento com um pouquinho mais de tranquilidade. Aí vem essa questão de julgar, né? Ou pré-julgar aí a conduta do presidente do Corinthians. Eu vejo um momento péssimo, errado, completamente inoportuno. Agora, quero saber por que finalmente não sai essa compra do Hugo Souza. Tem até o dia 30, ok. Mas o Flamengo me parece também não muito afim de vender, não. Eu acho que está no banho-maria esse lance aí. Mas será que o Flamengo aceitou as garantias? Será que não tem alguma outra proposta? Sei lá que lá... Lembra? Não, ele já 2 vezes negou as garantias. Lembra dessa conversa de que o Flamengo não tinha aceitado as garantias do Corinthians? Assim, o Augusto, ele garante nas entrevistas dele que ele não vai perder o Hugo. Ele garante, você fala, a gente não vai perder de forma alguma o Hugo. E se perder o Hugo, seria uma situação muito delicada para a continuidade dele como presidente. E a gente viu pelo lado do Flamengo a manifestação de que o Mateuzinho não foi pago ainda e, portanto, eles têm receios em relação a mais um jogador, que seria o Hugo. E os dois são titulares hoje no Corinthians. Importante, o Hugo, mais do que o Mateuzinho, claro, com todo respeito ao Mateuzinho, mas mais do que o Mateuzinho, o Hugo é imprescindível pro Corinthians hoje. Mas hoje nos Donos da Bola, o Fernandinho e os outros comentaristas falaram sobre a possibilidade do Augusto Melo sofrer esse impeachment agora no começo de 2025. E no UOL, vou dar o crédito pro Perrone, no blog do Perrone, que ele traz a informação que há um ano atrás o presidente do Corinthians anunciou que o name rights do CT já estavam bem encaminhados. E se passou um ano e ele foi questionado, né, foi uma pergunta enviada para a assessoria mandou a resposta que toda essa agitação econômica, financeira que vive o Corinthians afasta os patrocinadores. E aí chega mais essa história para dificultar ainda mais a vida do clube. Aí valoriza-se ainda mais o desempenho que o clube teve na reta final do Campeonato Brasileiro. Apesar de N problemas, como já disse o Veloso, o time consegue reagir. E tem essa questão também, Fernandinho, só complementando o que o Veloso estava falando, lembrando que o Veloso vai lembrar disso melhor do que eu, inclusive, que o Craque Neto trouxe informação aqui nos Donos da Bola no ano passado de que o Corinthians também tinha intenção de contar com o Roger Guedes também com a ajuda da patrocinadora. Então é um problema também que você encontra por conta também dessa questão, né? Você tem uma dificuldade em buscar reforços, até mesmo reforços de peso. O Corinthians tinha ali um interesse, gostaria de contar com o Roger Guedes, seria um baita reforço para o Corinthians, mas sem a ajuda da patrocinadora também fica mais difícil você até mesmo ir ao mercado e buscar mais reforços. Aí também chegou aquele aquela agitação com relação ao Pogba, a Esportes da Sorte seria, né, uma das empresas interessadas, e aí você também tem um atraso, querendo ou não, na busca desses reforços, principalmente desses jogadores de peso. Qual o jogo mais difícil do Corinthians, dentro ou fora de campo? Eu acho que o de fora é que influi dentro de campo. Eu acho que a fragilidade administrativa de muitos anos do Corinthians, que continua com o lado político, vai fazer com que o Corinthians tenha essa divisão, né? Em campo, conseguiu reagir para escapar de uma possibilidade de rebaixamento, para chegar a uma pré-Libertadores, e vai viver com isso. E com ameaça de impeachment, problema de bastidor, promessas que foram feitas e não foram cumpridas, lado financeiro, isso em relação às bets, eu acho que vai se resolver, eu acho que o Corinthians não vai ter essa dor de cabeça. Lembrando de procurar um parceiro. Nós estamos com o judiciário em recesso, está em férias, e nós não temos, fica difícil ter uma decisão clara e rápida para essa história. A gente sabe, né, Fernandinho, que o lobby é muito forte, né? Assim, e houve uma reestruturação, tentaram melhorar o que foi aprovado, em virtude dessa dependência de muitas pessoas em relação aos jogos, às apostas. Mas eu acho que, assim, independente de patrocínio de camisa, que não é o principal, a renda de um clube de futebol hoje, é uma das principais, eu acho que esse lado administrativo político do Corinthians vai continuar atrapalhando esse dia a dia. Não é que mudou o ano, o problema virou a página. Pelo contrário, eu acho que vai continuar e o Corinthians vai conviver com isso por muito tempo.
Bom, e a Tati Tavares, na matéria, ela trouxe também a informação do Maicon, que renova por mais um ano. O Maicon é jogador do Shakhtar e está desde 2022 no Corinthians. Eu não entendi essa venda. Ele ficou no Corinthians, só foi lá, falou, tô aqui e voltou. É um belo reforço, hein? Ele em condição de jogar, de voltar a atuar. Ajudar, né? É um belo reforço, embora o Corinthians tenha, nós vimos também na matéria da Tati, vários jogadores para o setor, mas o Maicon é um jogador que vai muito bem ali, vai muito bem. E aí, Sinceramente, o Corinthians está tímido em contratações, né? Até agora é só o Maicon, né? É só o Maicon que estende aí o seu contrato com mais uma temporada, é o chamado reforço caseiro, né? Agora, Veloso, eu não sei se ele é um grande reforço assim, pelo que o Corinthians tem no seu elenco, né? Eu acho que o problema é ver como ele volta. Então, porque se tem ele tiver a questão na da condição lesão. que ele estava machucado, belo reforço. Só se o menino for embora lá, o Bidon. O Bidon pode ir embora também. pode ir. Eu pensei nisso. O Bidon pode ir embora. Mas a questão também, é muito que o Veloso levanta também, da questão física do Maicon, que no ano passado ele praticamente não jogou. Aí você renova com o cara por mais um ano, para ele praticamente não jogar também? Qual é o sentido não sabe nisso? se né? ele vai jogar ou não. Então, essa é a questão. Essa é a questão que o Corinthians tem uma que temporada analisar. longa, cara. Tem Tem uma Copa do temporada Brasil, longa. tem Libertadores, tem Paulista, Claro. Mas hoje, tem Brasileiro. Mas hoje, Fernandinho, se a gente pega o elenco do Corinthians, tem muitos jogadores na frente do Maicon, na hierarquia. Acho que até Muitos por isso não jogadores. contratou, eu acho. Acho que o Corinthians não movimentou aí no mercado, porque ele fez uma janela muito forte de meio de ano, para se salvar ali de uma possível queda, de rebaixamento. Acho que o Corinthians fez uma janela muito forte para contratar menos agora em O janeiro. Fagner foi embora, o Cruzeiro já anunciou. Foi Exato. empréstimo. Então já dá uma aliviada em folha salarial de algum Mas momento. falta alguém lá, né? Mas o Mateuzinho tem jogado, Não, né? não dá para ter um só. Sim, Sim, mas eu acredito reserva, que né? eles devem Aquele menino colocar alguém na aquele menino base. da base. Léo né? Maná? Sim. O Léo Maná, isso mesmo. O Maná, que acho que numa emergência tem que dar espaço, né? Esse que é o dilema, né? Um time, para ser campeão, ele não pode depender de emergências, né? Mas você tem um jogador da base que vai numa necessidade. Com certeza, nos treinamentos, que a gente não acompanha, ele deve ter demonstrado esse potencial. Numa ausência do titular, que hoje é o Mateuzinho, colocar um menino. Até para isso que serve, né? O garoto da base precisa ir entrando aos poucos. Então, você ter um garoto da base é legal. Você jogou, a turma fica brava porque você fala, pô, só tem notícia ruim no Corinthians. Não é que só tem notícia ruim. Essa é a notícia do Corinthians hoje. Essa dificuldade com o patrocinador, que acho que não passa pelo Corinthians. Talvez passasse em ter observado, analisado melhor o contrato, mas no momento que saiu por causa de um barulho que envolve até polícia, tinha que chegar uma solução rápida, porque o time estava num momento delicado, a possibilidade de contratar o Depay, que foi um tiro certeiro do Corinthians, né? Mas talvez atrapalhe um pouco a possibilidade de vir outros, como disse o Batistinha aí, do Roger Guedes, que acho que num primeiro momento ele está atrás na fila do Pogba, né? Que era o grande barato do Corinthians. Aí a questão também, vamos lembrar na história do São Paulo com o Daniel Alves, né? O São Paulo falou que já tinha, né, uma empresa que ia ajudar nos custos do Daniel Alves, até mesmo que ia pagar a maior parte do salário do Daniel Alves. Essa empresa nunca veio, o prejuízo ficou todo para o São Paulo. Então, acho que também é um receio que o Corinthians tem para não entrar em uma situação de fazer mais dívidas. A gente sabe que o Corinthians é um time que arrecada muito, mas é um time que também tem muitas dívidas oriundas das gestões passadas. Então, eu acho que também na equação entra essa questão de você ter a responsabilidade financeira para você não complicar o clube. Tomara que dentro de campo as coisas continuem fluindo como estavam, né? O time deu uma encaixada, né? Terminou bem, né, Fred? Encaixou nesse sentido dentro de campo, né? A Vamos segunda ver. janela do ano foi o que melhor contratou. Foi praticamente Que deu uma mais janela de certo. final de ano, né, Fred? Trocou meio time, né? Trocou metade do time e a coisa funcionou. E a esperança do Augusto, com certeza, e da diretoria, do torcedor também, né? É que o Corinthians não perca o embalo, porque terminou com 9 vitórias seguidas, né? Em recorde do brasileiro. Recorde do brasileiro. Ninguém esperava, vamos falar a real. Não, essas 9 vitórias Vamos falar... não. Acho que nem o Ramon Dias esperava. Não, E foram fundamentais. Libertadores, ninguém esperava. Por isso, foram fundamentais para se chegar à O Libertadores. torcedor, que ele acredita até o fim, mas Claro. se você analisa... Por isso que o futebol é um grande barato. A gente acha que sabe tudo, no fim não sabe nada. A gente é surpreendido É que toda o cenário vez. mostrava-se ao contrário do que aconteceu, né? E realmente essa janela do meio do ano foi fundamental para que o Corinthians desse essa guinada aí, né? E é difícil você ver
um time que troca metade no meio da temporada e que encaixa e consegue reagir da forma como o Corinthians Pouco reagiu. tempo, né? Os caras estavam sendo contratados e já jogavam, né? Não Os caras chegavam para jogar. E muitos estrangeiros. O Hugo chegou para jogar, o André Ramalho chegou para jogar, o Carrilho chegou jogando, Thales. todos eles. O Depay. Thales chegou depois. Thales, Mas precisou de uns Depay. 20 dias, 15 dias para poder jogar O na Memphis acho que plenitude. demorou uns né? 10, demorou mais um 15, pouquinho, 10 dias. Mas na pouquinho mais plenitude demorou. dele, ele 2, 3 jogos, ele tá voando Então, já. mas o restante todo chegou, pegou a camisa e foi para campo. É engraçado, não é comum você ver jogadores se adaptarem, principalmente jogadores de fora, que voltam e se adaptam e entram para jogar e resolvem. Isso é muito incomum. É só ver o cara. Felipe Anderson no Palmeiras. A diferença, né? Não conseguiu jogar, é verdade. É. Aí o Memphis O Felipe Anderson parece que nunca jogou aqui, né? Tá tendo essa dificuldade. Bom, enfim, o Corinthians agora vai ter que conviver com essa situação, aguardar os próximos dias, são 5 dias, o efeito da liminar do ministro André Mendonça, do STF, então a Loterge vai ter que resolver essa história, e aí acho que a gente vai ter uma posição mais clara dessa situação, mas é ruim porque vai começar o ano com essa preocupação, vai começar a temporada, daqui a pouco os jogadores estão se apresentando, e aí a gente não vai ter uma ideia, até esse momento, até a hora chegar, a gente não vai ter uma ideia clara do que pode ou não pode acontecer, além de ter essa possibilidade de mais uma reunião para decidir o impeachment do presidente, que está marcada, né? Para o começo desse ano, aqui em breve. É agora, né? É agora que Semana volta que vem também já, a né? pauta, esse impeachment que vai ser votado pelo Conselho, né? Mas ele perde força com o desempenho dentro de campo ou você acha que não? Eu acho que não. Não? Eu acho que não, O porque movimento político vai ser mais forte que a bola? Quando voltaram para que foi cassada a liminar, para que voltasse, né, a votação do impeachment para esse ano, era o momento que o Corinthians tinha disparado, que estava bem no campeonato, então eu acho que o resultado do Corinthians no final da temporada não tem nada a ver com esse processo de impeachment que o presidente está sofrendo. Não consegue desassociar momento, esse não. bom Acho que resultado não. com a continuidade ou não? Acho que não. E a liminar que o Augusto conseguiu foi, achada aí aos 45 do segundo tempo também. Tava para começar a votação e aí chegou na liminar hora. é essa briga, né, E cara? aí já Consegue era. em cima da hora. Ele É que conseguiu aí em cima politicamente da hora. ele perdeu muito da base dele já logo no começo, né? É. Então, politicamente, eu acho que vai ser inevitável ele sofrer esse impeachment. Eu acho que, de certa forma, a Assembleia, né, o pedido de impeachment, aprovação, né? Aí a Assembleia dos sócios, acho que pode salvar o Augusto, muito dependendo do que está fazendo na temporada. eu acho que é isso. que a salvação vai ser o sócio. Pode ser o sócio, porque aí sim, aí o sócio, claro que é influenciado pela campanha do time. Mas eu Mas acho no Conselho, acho que- a acho que no Conselho sentença já hoje está decretada? tá difícil. Vocês têm essa percepção? muito difícil, Fernando. Pena com o pessoal lá do Corinthians, é muito difícil uma reversão de quadro, porque ele realmente acabou ficando meio que isolado no poder, né? Tanto é que agora assumiu o vice, os caras com medo que É o vice importante pudesse... você falar, o que o Conselho vai decidir é se vai a votação Isso. ou não o pedido de Vai pra impeachment. Assembleia Quem vai Geral dos Sócios. decidir vão ser os sócios. Sócios. E aí o jogo pode ser diferente. Né? É, Mas eu você acho. acha que ele não escapa dessa indicação de colocar em votação o impeachment ou não? Se ele não conseguir nenhuma liminar aí que atrapalhe a votação É que do eliminado Conselho... só empurra, né? Eu acho que foi até por isso. Ele percebendo ele percebendo que não tem tanta força como ele teve para ser eleito, ele busca uma liminar na justiça para dar uma respirada e buscar articulação política. Mas eu acho que, mesmo assim, ele vai ter muita dificuldade. Eu acho que, politicamente, ele não deve ter êxito e aí ele vai contar com a força do sócio para se manter no Corinthians. Vamos pegar também, Fernandinho, a torcida do Corinthians no primeiro semestre e também no segundo semestre. No primeiro semestre, a torcida do Corinthians, com os desempenhos muito ruins do time, que chegou a ficar em 18º do Campeonato Brasileiro, também vários queriam o impeachment do Augusto Melo. O cenário mudou completamente no segundo semestre, quando vem as contratações e quando o time chega a Libertadores da América. Então, o que o Fred e o Veloso falou, o que os dois falaram, é algo que faz muito sentido, que o torcedor vai se basear muito no que acontecer agora nesse início de temporada no Mas não dá Paulista. para arriscar, você não vai deixar isso acontecer, porque é um risco, a gente não sabe, uma votação é uma votação e não tem o que fazer, né? Se bem que, então, esse movimento de forças aí pode ter algum tipo de entrave aí nesse começo de temporada do Corinthians, vamos aguardar para ver o que rola. Mas e aí, torcedor, você concorda que é trairagem com o Augusto Melo? Acha que esse impeachment vai rolar ou é só mais barulho político? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?